Beleza? Então, para quem não sabe como funciona, toda terça-feira, às 20h42, tá? A gente faz essa live de mão na massa, que é o quê? Eu abro aqui o modelo de GRERD de uma determinada ação judicial, tá? Que a gente coloca em votação aqui no perfil. Eu sempre te dou 3 opções, você me ajuda a escolher qual ação judicial que a gente vai ver e eu destrincho com vocês quais são as custas que precisam ser recolhidas naquele tipo de ação, ou ato, ou incidente, enfim. E já há algum tempo que eu coloco o alvará judicial como uma das opções, e ele sempre bate na trave, sempre bate na trave. Hoje, finalmente, com 67% dos votos, o alvará ganhou. O alvará judicial ganhou. E olha, apesar de ser uma ação super simples, tá? Uma ação de jurisdição voluntária, tem muitos detalhes relacionados a custas. Vocês sabiam disso, gente? Olá, boa noite, doutora André. E tem muitos detalhes a serem observados e existem vários modelos de GRERD de alvará, tá? Porque existem tipos diferentes de alvará. Hoje, aqui nessa live, a gente vai falar sobre os alvarás cíveis, tá? Porque a minha especialidade... Boa noite, doutora Claudinha! Que alegria te ver por aqui, muito bom te ver por aqui. Hoje a gente vai falar da GRERD dos alvarás judiciais. E eu tô explicando que eu vou falar sobre os alvarás cíveis, porque essa é a minha especialidade, tá, gente? São as custas dos processos cíveis. Só que a gente tem também, se você for lá nos modelos de GRERD da corregedoria, você também vai ter alvarás expedidos aí na competência de família, tá? Que não é o que eu vou entrar aqui hoje, porque realmente de família eu não entendo, tá? Eu até teria, lógico, como dar várias dicas baseado nas informações que existem no site da corregedoria do Tribunal de Justiça, né? Por eu já estar acostumada a fazer esse tipo de interpretação, mas eu não tenho conhecimento da prática dentro da vara de família. Então eu acho que sempre fica faltando, porque o que eu trago aqui para vocês e que realmente faz diferença aí no seu dia a dia como advogado é a minha experiência prática de mais de 10 anos. Então, com certeza eu te trago aqui muitas informações adicionais, que não é só o que está na lei, que não é só o que está lá naqueles modelos, que vão fazer muita diferença no seu dia a dia e que vão, de fato, ter condições de acelerar os seus processos, tá, no TJRJ, fazer você receber os honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. E aí, olha que interessante. O que então seria o alvará judicial, né? O alvará judicial, ele é um procedimento de jurisdição voluntária. Ele pode ser um ato requerido dentro de um processo, por exemplo, nos inventários, é muito normal serem expedidos alvarás para levantamento de valor, ou de repente para transferência de um veículo. Mas o alvará, ele pode ser requerido de forma autônoma para o juiz, como um processinho, né, autônomo. E aí existem algumas regras para esse pedido de alvará, por exemplo, no que se refere à competência orfanológica, né? Então, suponhamos uma pessoa faleceu e ela só deixou um pequeno valor a ser levantado, tá? Nesse caso, cabe em essa ação de alvará judicial, só que existem algumas regras. E aí eu trouxe aqui a lei para vocês, a lei do alvará judicial. Deixa eu abrir ela aqui, pra gente ver juntos. Vamos lá. É a lei, gente, 6.858 de 1980, tá? Que dispõe sobre pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, tá? Muito boa noite a todos que estão entrando, gente. Vamos chegar junto aí para nossa live Mão na Massa dessa semana, hein? Estamos vendo aí alvará judicial. E eu tô falando aqui sobre aqueles alvarás que são pedidos de forma autônoma nas varas que têm competência orfanológica, né?
nas varas aí que trabalham com órfãos e sucessões, com os nossos maravilhosos inventários. E esse alvará cabível, a gente vai ver aqui agora, é o que diz essa lei 6.858 de 1980. O artigo 1º dela fala assim, olha, os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação, PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, tá? Então, a gente verifica aqui que esses valores, né, que uma pessoa falecida tenha para receber, ela faleceu, mas ficou para receber algum valor dos empregadores, valor de PIS, PASEP, ou ainda valores, né, que estejam em conta bancária, mas que sejam pequenos valores, esses valores podem ser requeridos pelo juiz através dessa ação de alvará judicial, que ela é bem simples. Em tese, é para ser bem célere essa ação, tá? Você já entra com a documentação necessária para comprovar que esse valor está lá disponível para ser levantado, que você é o dependente legal a receber aquele valor, tá? Então, tem alguns requisitos, você tem aí que juntar alguns documentos. Eu sempre indico, gente, se você puder já entrar com a sua ação, trazendo, né, para a ação já toda a documentação, instruindo essa ação de uma forma completa, a tendência é que o seu processo já vá para o juiz, já na primeira conclusão, com quase tudo ali. Então, um alvará judicial, por exemplo, normalmente ele tem alguns ofícios só para ser expedidos. Retornaram esses ofícios, todo mundo está de acordo, está tudo ok, o Ministério Público costuma falar nesse tipo de ação, tá? Até como fiscal da lei, para verificar se não existe nenhuma outra pessoa beneficiária que esteja, né, sendo deixada para trás. Estando tudo ok, já sai o alvará, já sai o valor, tá? Não tem muito o que fazer aqui, é jurisdição voluntária. Então não tem réu, né? Você não tem aqui nenhuma discussão para levar para o juiz. Então, em tese, é muito simples. E aí, tem um detalhe importante, que é isso que eu quero ver com vocês aqui. Olha que interessante. Essa lei é muito pequenininha, tá? Ela fala aqui de quem são as pessoas que podem receber esses valores. Por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 1º diz assim, olha, inexistindo dependentes ou sucessores, os valores que trata esse artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência Social. Olha que interessante, se de repente a pessoa faleceu, não tem dependentes, isso fica, né, pro Fundo de Previdência e Assistência Social, tá? O parágrafo 1º, ele fala do seguinte, as cotas atribuídas a menores, olha, isso é super importante, acontece bastante, ficarão depositados em caderneta de poupança, recebendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família, ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. Então, se de repente você está entrando aí com esse alvará judicial para levantamento do valor, né, que deveria ter sido recebido pelo falecido, e o dependente é menor, isso aqui você tem que estar muito atento, porque você, em tese, não vai conseguir levantar esse valor, tá? Esse menor não vai conseguir só quando ele completar 18 anos, e as exceções já estão previstas em lei. O juiz pode deferir, tá? Esse é o artigo 1º, parágrafo 1º, tá? Da lei, doutora Claudinha. E o juiz, então, vai poder deferir o seu pedido, excepcionalmente, de levantar esse valor nesses casos. Se você comprovar que é para compra de um imóvel destinado à moradia do menor e da sua família,
ou ainda para a subsistência dele, tá? E vocês vão ver que é mais para subsistência, gente, porque o valor máximo que pode ser requerido por alvará não está dando para comprar imóvel nenhum. Porque é o seguinte, o artigo 2º fala assim, olha, o disposto nessa lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos recolhidos por pessoa física e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários também, e de contas em cadernetas de poupança ou fundos de investimento, até o valor de 500 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Então, o valor máximo a ser levantado por alvará judicial, nesse caso aqui do artigo 2º, é de 500 OTN. Daphne, que bendita OTN é essa? Nunca ouvi falar disso. Pois é, gente. Essa OTN nem existe mais. A única referência que ela tem, que a gente vê no dia a dia numa vara civil, é com relação a esse alvará judicial. E aí, lá nos próprios modelinhos de grade da corregedoria, eles já dão a indicação de que a OTN, o valor dela, ele é em UFIR também, a UFIR RJ, que é aquela unidade fiscal de valor aqui do Rio, tá? Então, em 2024, para vocês terem uma ideia, essas 500 OTN estão valendo R$ 12.859,93. É um valor bem baixo. Ou seja, se a pessoa que faleceu deixou aí valores de restituição de imposto de renda ou valores em banco, né, em conta bancária, em alguma aplicação financeira, em caderneta de poupança, que seja maior que esse valor aqui de R$ 2.859,93, você já vai ter que entrar com o inventário. Olha que droga. Enfim, né? Mas, vamos às custas? Quanto seriam, então, as custas para entrar com essa ação de jurisdição voluntária de alvará? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o modelinho com vocês do nosso alvará judicial, tá? E existem, gente, tantas possibilidades de alvará judicial que eu tava aqui dando uma caçada, procurando tudo antes de vir pra live com vocês, que eu até saí da onde eu queria. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui o meu alvarazinho. Vamos lá. Esse é o modelo, ó. O modelo que é cabível para essa açãozinha lá de competência orfanológica, tá? Ela chama o seguinte, esse modelo: alvarás ou mandados em procedimentos destinados exclusivamente a obtê-los, tá? E aí, existe esse modelo para as varas orfanológicas e também nas demais varas sem competência orfanológica, tá? Vamos, então, buscar o da competência de órfãos e sucessões. Estou com ele abertinho aqui. É o seguinte, o que você vai ter para recolher? Para começar, você vai ter atos dos escrivães. Nesse modelinho, a gente tem o valor de R$ 105,05, que é o valor agora de 2024, tá? E a gente vai ter também o valor referente a atos postais, se for o caso. E quando é que vai ser o caso de você precisar de atos postais aí no seu alvará? Quando você pedir expedição de ofício, tá? Só que eu quero que você já fique atento ao seguinte, não vai recolhendo de cara esse valor de atos postais, porque a maioria dos ofícios hoje é enviada eletronicamente, tá? Por exemplo, normalmente, quais são os ofícios expedidos nesse tipo de ação de alvará, lá na vara de órfãos e sucessões? Ofício para os bancos, para saber qual o saldo, o extrato. Para você ter uma ideia, é possível até que o juiz nem peça ofício para banco, porque é possível ele fazer a consulta de saldos e extratos existentes em nome do falecido pelo Sisbajude. Então, você pode até fazer esse requerimento já inicial na sua ação, porque é muito mais rápido, não precisa esperar os bancos responderem, né? E você vai recolher só o valor da pesquisa, tá? Então, a pesquisa você sempre recolhe
por portal e por número de CPFs. Como é um falecido e um portal, você recolhe um valor bem em conta, é 20 e poucos reais ali no campo de versos, tá? Então fica mais em conta, não precisa sair esse postal, se for esse o caso, tá? Porque existem algumas situações que sim, vai precisar sair um postal. Quer ver uma situação que eu vejo muito? É quando o falecido era militar, tá? E aí a família entra, às vezes deixou só algum valor que ficou lá do exército para ele receber, e aí eles entram com pedido de alvará, tá? E para poder levantar esse valor. E aí tem que sair um ofício lá para o setor de pagamento do exército, para que eles tragam nos autos qual é o valor a ser levantado. Então, esse caso, por exemplo, é um caso que você vai ter que recolher um ato postal para sair esse ofício. E qual o valor, Daphne? R$ 32,56, tá? Esse é o valor da tabela nova agora de 2024, esse é o valor do ato postal. E outro ofício que costuma sair muito, aí não vale esse caso do militar, porque o militar tem previdência própria, né? É quando é necessário oficiar o INSS, para saber o quê? Só que isso você pode adiantar, você não precisa esperar o ofício. Olha a dica aqui, dica importante. Você pode já juntar essa certidão, que é a certidão que a gente requer para o INSS nesses casos de alvará, que é sobre a inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, tá? Se você já juntar isso no processo, já de cara, quando você instrui lá inicial, não precisa sair esse ofício para o INSS. Aí pensa bem, se você não precisa pedir isso para o INSS e você precisa só de uma consulta, por exemplo, Sisbajude, porque se era o caso de ter só um saldo em conta, você não precisa de ofício nenhum, correto? Aí não precisa recolher essa parte aqui de atos postais, tá? Mas tem outra. A Caixa Econômica, por exemplo, se você estiver pedindo aí o levantamento de PIS/PASEP, isso o juiz não consegue consultar pelo Sisbajude, tá? É importante você saber. Então, se você está querendo levantar FGTS, PIS/PASEP do falecido, aí você vai precisar requerer a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal para que ela informe esses valores. Mas esse ofício vai eletronicamente. Normalmente esse ofício, quase todas as serventias expedem esse ofício por e-mail. Então, você não precisa também recolher esses atos postais. Você vai recolher o mesmo valor lá da pesquisa, que é um valor de ofício eletrônico, tá? Então, bem tranquilo. E aí, além disso, o que mais você vai recolher aqui nessa ação? Já falei atos dos escrivães, falei agora do postal, pode ser que você precise recolher postal. Distribuidores, você vai recolher o valor referente aí ao registro e baixa desse processo. Esse valor é fixo, tá, gente? R$ 149,22. E o que pode ser adicionado nele? R$ 1,27 a partir do terceiro nome no processo. Vai que, de repente, são vários herdeiros, vários beneficiários que estão aí requerendo levantamento de valor. Aí você teria que recolher a mais R$ 1,27 a partir do terceiro nome no processo, tá? Além disso, nós temos o quê? Taxa judiciária. E a taxa judiciária aqui é uma taxa mínima por requerente. Olha só o que diz, gente, a observação do modelo. Eu vou ler para vocês. Esse cálculo é 1,5 o valor do ato do escrivão, ou seja, o valor que consta lá no código 11023, que é o primeiro que eu li para vocês, que é R$ 105,05, tá? E conforme o artigo 124, devendo ser respeitado, contudo, o valor da taxa mínima. Então, trocando em miúdos, taxa mínima, né, gente? E se o processo estiver apensado ao inventário, aí não há taxa judiciária. Olha que interessante, se de repente esse alvará foi requerido no inventário, e normalmente, gente, não tem nem por que ter essa ação apensada no inventário. Se você já tem um inventário, você pode fazer o requerimento de alvará judicial dentro do inventário. E dentro do inventário você só paga esse documento alvará, essa autorização do juiz,
a partir do 4º alvará expedido. Então é muito mais negócio, não vai entrar com a cessão de alvará se você já tem um inventário, tá? Não tem por que você recolher isso aqui. Você pode pedir você pode pedir esse alvará para levantamento desses valores dentro do inventário, tá? Vamos economizar aí, não tem por que você recolher esse valor, não. Então, dica importante. A outra questão que vocês vão observar são aqueles nossos percentuais legais, lembra? Esses percentuais, eles vão incidir, né, em todas as ações. É muito interessante, o meu professor de custas, o Paulinho, ele fala, são sócios do tribunal. É muito interessante. Que é a CAARG, FUNDPERJ, que é o Fundo da Defensoria Pública, FUNPERJ, que é o Fundo da Procuradoria Geral do Estado, e o 20% de FET, tá? Que é o 20% que vai para o próprio fundo do tribunal, 2% dos distribuidores vai para um fundo dos distribuidores, e agora a gente tem também o FUNARPEM, que é um fundo que é extrajudicial, que vai para o extrajudicial, tá? Esses percentuais, você não precisa ficar preocupado. Quando você seleciona lá no site do tribunal o modelinho de GRERJ, ele já vem para você esses percentuais, e conforme você coloca o valor, ele já é automaticamente preenchido, tá? Então fica despreocupado, porque você não vai precisar ficar fazendo cálculo de quanto que é cada percentual desse. O próprio site do tribunal, lá no momento da GRERJ, calcula tudo para você, é só você não deletar, tá? Não pode deletar esses valores, porque esses valores, eles são obrigatórios, ok? E aí, e se não for, e se o meu pedido de alvará, vamos agora para o outro lado, e se meu pedido de alvará não for, Daphne, esse aí das varas orfanológicas, dos órfãos e sucessões? Existe isso? Existe. Pode ser que você esteja também requerendo aí uma autorização do juiz, né, para alguma situação específica que seja de jurisdição voluntária, que não tenha réu, mas que você precise da autorização judicial. E aí, olha só, tem um modelinho, alvará ou mandados em procedimentos destinados exclusivamente a obtê-los nas demais varas sem competência de órfãos e sucessões. A gente tem esse modelo. E como é que são as custas? Iguais. A mesma coisa. Não muda nada, tá, gente? Atos escrivães, R$ 105,05. A mesma coisa, se você precisar que seja expedido ofício, você vai recolher lá a postal. Você vai ter também que recolher os distribuidores, R$ 149,22. Você vai recolher também a taxa judiciária mínima, tá? E os percentuais legais. É isso que você vai observar. E a gente ainda tem mais um modelo, que é o alvará. Deixa eu localizar ele aqui para vocês, ó. Aquele alvará de mineração. Vocês já ouviram falar nisso? Alvará de mineração? Eu já peguei algumas vezes esse tipo de alvará, tá? Deixa eu localizar ele aqui, ó. Alvará de pesquisa de mineração, homologações de acordo, inclusive essas custas servem para tudo isso, tá? Para esse alvará de pesquisa de mineração, homologações de acordo, acordos administrativos e desapropriação. Por quê? Esse modelinho é um modelinho para os procedimentos de jurisdição voluntária, tá? Então, deixa eu contar para vocês como é que são esses valores, porque esse é diferente. Deixa eu pegar ele aqui. Esse é o seguinte, esse de procedimentos de jurisdição voluntária, que se você de repente tiver esse alvará de pesquisa de mineração, né? Ele vai ser, atos dos escrivães é mais caro, R$ 257,14, tá? Aí você vai ver se vai ser necessário intimação por OJA de alguma autoridade. Aí você vai ter que recolher o OJA. O OJA agora em 2024 tá R$ 36,22. E se você pedir um mandado por oficial de justiça aqui nesse caso, ou seja por mandado por oficial de justiça ou postal, você não pode esquecer de recolher o campo do diversos. Vocês lembram da regrinha do abraço? Quem é novo aqui, ainda de repente não me viu contar esse mnemônico, tá? Que é lá do método Help Juris,
que eu trago sempre aqui para vocês, que é o seguinte: a regra do abraço é os diversos e os mandados andam sempre abraçados, tá? Toda vez que você vai recolher custas para um mandado, seja ele por oficial de justiça ou citação postal, você precisa recolher o valor do diversos, tá? Agora em 2024, esse valor tá R$ 29,47, tá bom? E é esse valor, um valor desse para cada mandado expedido, tá? Não esquece disso, porque senão você vai ser já de cara intimado para complementação, tá bom? Então, olá, doutora Camila, saudades de você, hein? Boa noite. Ó, e aí então, o que vai ter de diferente além, vocês já viram, os atos escrivães é diferente, né, nesse de mineração, nesse alvará aqui de autorização, 257,14. Os distribuidores é a mesma coisa, 149,22. E a taxa judiciária aqui é diferente também. Ah, tava de férias, né? Que bom! Isso aí, tem que curtir mesmo, tem que aproveitar. Então seja muito bem-vinda de volta. E a gente tá aqui finalmente no alvará judicial. Ele ganhou dessa vez, acredita? E a gente já... Você entrou agora, mas depois você assiste a live que vai ficar gravada, porque eu já falei da parte do alvará cabível no órfãos e sucessões, tá? Esse eu já falei até com relação lá às 500 OTN, quanto que tá valendo, quanto que não tá, e como é que estão as custas, tá? Com relação a esse alvará. E agora eu tô nesse outro tipo de alvará, que é o alvará para mineração, para autorização de mineração. E eu já peguei muitos, tá? Lá na vara, então pode ser que de repente, em algum momento, vocês estejam diante, né, de um cliente como esse, que esteja precisando de um alvará para poder autorizar a mineração, né? Então é bom vocês terem essa informação. E aí, como é que é a taxa judiciária nesse caso? Na hipótese de pedido com valor econômico, regra 3P, vamos lá, 3% do valor do pedido. É o que já diz aqui o modelo, tá? Ressalte-se que a taxa máxima, olha a taxa máxima agora em 2024, gente, prepara, R$ 77.134,10. Uau, é bem caro mesmo, né? E a taxa mínima, R$ 408,35. Também já ficou mais salgadinha, né? A gente sabe que todos os anos a tabela de custas ela é atualizada pela UFIR. A UFIR é a Unidade Fiscal de Referência, tá? É a base que o Estado usa para fazer a correção de valores dos tributos, tá bom? Então, essa UFIR, todo ano, vira o ano, ela tem um acréscimo, ela é atualizada. Normalmente, essa atualização segue mais ou menos o IPCA, que é o Índice Geral de Preços, tá? Então, você vê aí, a gente está ficando em perto dos 10%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, você já pode saber que normalmente é isso que acrescenta. Aí, por exemplo, para você ter uma ideia, a taxa judiciária mínima no ano passado era R$ 398,00 e... desculpa, eu até já estou confundindo. Era R$ 389,98. Agora já passou para R$ 408,35, né? Então já é uma diferencinha legal aí, tá? Então, a gente vai observar, nesse caso aqui, regra 3P, tá? 3% do valor do pedido, observada a taxa mínima e a taxa máxima. E aqueles percentuais legais. Olá, doutora Dilane, seja muito bem-vinda. E estamos falando, tá, das custas dos alvarás judiciais, tá bom? Só que a gente já tá bem adiantado, depois essa live vai ficar gravada e aí você pode correr lá e assistir. Já falei de alvará nos processos lá do órfãos e sucessões, aquele alvará para levantar FGTS, PIS/PASEP, valor de conta bancária, tá? Já falei sobre quais são as custas desse tipo de alvará. Olá, doutora Mônica, boa noite. E aí, gente, é o seguinte, olha que interessante que ele traz de observação com relação a esse alvará de mineração. Caso se trate de alvará de pesquisa de mineração, deverá ser adiantado o valor equivalente à taxa mínima,
quando da distribuição do feito e, posteriormente, recolher-se-á eventual diferença de acordo com o valor estipulado na sentença, após a apuração do quantum indenizatório decorrente da avaliação judicial. Então, só na sentença, quando o juiz apurar qual vai ser esse valor indenizatório pela mineração, é que ele vai recolher a diferença de taxa judiciária, porque não tem como saber isso no início da ação. Então, ele recolhe a taxa mínima no começo, começa recolhendo a mínima, e depois ele vai recolher, depois que tiver a sentença, vai recolher a diferença, tá? E eu falei para vocês aqui, igual em qualquer ação, a gente vai ter todos os percentuais legais, FUNPERJ, FUNDIPERJ, FUNARPEM, tá? A gente não pode esquecer desses percentuais, mas eles são automaticamente calculados lá no tribunal quando você está fazendo preenchimento de GRERD. Então, não precisa ficar preocupado, que tá tudo ok, tá bom? E com relação aos alvarás cíveis, gente, são esses 3 modelos que eu mostrei para vocês, tá? Na verdade, 2 modelos são iguais, vocês viram. O primeiro modelo é o de alvará judicial lá na vara de órfãos e sucessões, para levantamento desses valores, né, que o falecido acaso tenha deixado, que o empregador devia a ele, ou um saldo de FGTS, ou PIS/PASEP, tá? E tem entendimento de que esses valores, que estão lá no artigo 1º da Lei 6858, que ele não se restringe àquelas 500 OTN, tá? Então, vai depender aí, você pode até juntar entendimento nesse sentido para você não ter que abrir um inventário. Eu trouxe aqui já essa informação que 500 OTN hoje, agora em 2024, está valendo R$ 12.859,93, ou seja, é um valor baixo, né? Só que o alvará judicial, ele é muito mais simplificado. Ele é muito mais rápido do que você entrar com o inventário, porque você não tem que entrar com aquele monte de documentação. Até vou repassar aqui com vocês o que você teria que entrar de documentação num pedido desse de alvará judicial, para levantar, por exemplo, aí, um valor de PIS/PASEP, de FGTS. Você vai ter que entrar com a documentação que comprove, né, o falecimento, que comprove a existência do valor, que comprove a condição de herdeiro, de beneficiário do requerente, tá? E olha que interessante, você já pode se adiantar e pedir lá no INSS aquela certidão de inexistência de beneficiários habilitados à pensão por morte, tá bom? Essa certidão, ela é necessária no processo e você pode requerer, tá? Doutora Luciene, doutora Fábio, sejam todas bem-vindas, boa noite, tá? Então, se você já se adianta, tá, nesses processos, você já adianta instruindo a sua inicial com esses documentos, e você já se adianta no recolhimento de custas, se você sabe que o requerente não tem como comprovar a hipossuficiência, tá? Então, recolhe essas custas de uma vez. As custas no tribunal realmente estão muito caras, estão bem caras, tá? Mas vocês viram que essa aqui de alvará não é tão cara assim. Cento e poucos de escrivão, mais uma taxa mínima de taxa judiciária. E pode ser que você não precise em praticamente quase nenhuma diligência. Então são custas baratas, né? Vai ficar em uns 600 e poucos reais, provavelmente a hora que entre todos os percentuais legais, 600, 700 reais mais ou menos. Então, se o seu cliente não for hipossuficiente, vale muito a pena que você já se adiante, que você entre com esse requerimento já fazendo o recolhimento de custas. E se você observa já o modelo correto, você já faz o recolhimento direitinho, você ganha muito tempo. Então, uma açãozinha que é simples, para você poder levantar logo esse valor, você pode andar muito mais rápido se você não tiver que ficar sendo intimado desnecessariamente para complementação, tá? Então fica atento a isso, porque vale muito a pena. Vale muito a pena olhar para as custas de uma forma diferente. Ver que as custas podem ser, de fato, uma ferramenta aliada para que você receba os seus honorários muito mais rápido, tá? Então, eu tenho 2 convites muito especiais para você. O primeiro convite é o seguinte: eu estou preparando
a primeira imersão jurídica dominando as custas do TJRJ, tá? Que vai ser um evento de 3 dias, vão ser 3 aulas super especiais, vão acontecer nos dias 29, 31 de janeiro e 2 de fevereiro, às 20 horas, tá? No YouTube. É um evento gratuito, online, para você se inscrever. Tem link já disponível na bio, tá bom? Pode correr lá e se inscrever. E eu vou trazer para vocês muitos temas super interessantes. Eu vou mostrar para vocês quais são as atitudes aí desafiadoras para o advogado que estão, de repente, afastando o recebimento desses honorários, que estão atrasando seus processos. E vou te mostrar o que você pode fazer para resolver essa questão através dos pilares do método Help Juris, tá? Vou te entregar mesmo, vou mostrar tudo, como é que faz, e vou mostrar para você as principais atualizações que o tribunal trouxe agora para 2024. Se você já recolheu o GRERD esse ano, você viu que tá de carinha nova, diferente, né? Então, tiveram algumas modificações que vão influenciar bastante aí nos recolhimentos, tá? E que você precisa ficar atento para não atrasar os seus processos, para agilizar aí os seus processos. Então, a gente vai ver tudo isso nessas 3 aulas, por isso que precisava ser um evento maior, tá? Para que a gente pudesse abordar todos esses temas e para eu poder mesmo te mostrar esse caminho para acelerar os seus processos, receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá? Além dessas 3 aulas, gente, vai ter uma 4ª aula extra especial que vai rolar no domingo, no dia 4, em que eu vou entrar em live ao vivo aqui pelo Instagram para tirar todas as dúvidas que por um acaso tenham ficado das 3 primeiras aulas, tá bom? Então você tem esse encontro marcado comigo. Se você quiser, é só correr lá na bio e se inscrever, tá? Que você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo nesse evento especial que eu tô preparando para vocês, tá? E o outro convite tá mais pertinho, já é para quinta-feira. Quinta-feira, gente, eu tenho um convidado mega especial na live de quinta com conteúdo de primeira, que é o Dr. Marcelo Oliveira. Ele é diretor da OAB Rio, ele é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB e ele está fazendo um trabalho muito interessante, tá? Relacionado ao alto valor das custas do Tribunal de Justiça, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Então você não pode perder, tá? A nossa live de quinta com conteúdo de primeira acontece todas as semanas, às quintas-feiras, às 20h42, esse nosso mesmo bate-horário, tá bom? Então eu vou estar esperando vocês por aqui para a gente conversar sobre essa questão do valor das custas com a presença ilustríssima do Dr. Marcelo Oliveira, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Essa live fica gravada, tá? Você pode acessar depois, assistir. E eu espero vocês na quinta-feira e também na imersão jurídica, tá? Tchau, tchau, até mais!